Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Eu acho que a partir desse programa nós vamos mudar um pouco. Eu sou o professor Tarcísio e ao meu lado está o professor Pierluigi. Você que manda. Não é que eu que mando. Eu acho que professor precisa ter orgulho de ser professor. E hoje nós temos um convidado especial que é o professor Arruda, uma verdadeira lenda viva, que nós vamos entrevistar no segundo bloco. Mas Arruda, por favor, se você tiver resposta a alguma das dúvidas, intervenha. Tudo bom, Arruda? Tudo bem, boa tarde a todos, aos colegas professores. Professores, isso que é fundamental. Que número é esse de programa, Pierluigi? Acho que é o 280, é isso, Alexandre? É o 280, eu acho que é o 280, deve ser, né? Deve ser. Não posso intervir. Essa dúvida o Arruda não. Agora, para quem está ligando pela primeira vez, esse é um programa, não é educacional, é um programa que se destina a tirar dúvidas informáticas, se destina a divulgar dicas de informática e principalmente dicas de internet. Nós temos coisas fantásticas pela internet e uma pessoa só, isolada, não consegue achar tudo. Mas milhares de ouvintes, cada um procurando alguma coisa, nós estamos realmente em cima de uma mina de ouro. Quer dizer, a gente está achando coisas assim fantásticas. A internet tem uma riqueza assim. Com a internet, com a ajuda dos ouvintes e um pouco de dedicação também, o que eu tenho aprendido nesses últimos anos por causa desse programa não é fácil, né? Mas é verdade. Agora, quem tiver alguma dúvida, alguma dica, quem quiser se comunicar com o programa, o veículo, o caminho de comunicação é o e-mail, é correio eletrônico, cujo endereço é? É o info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado, Isso. por favor, no assunto, sempre escreva Plug Eldorado, para que você seja reconhecido como não spammer. E, por favor, todas as informações, todas as perguntas, as dicas, o seu nome ou o seu pseudônimo, tudo no corpo do e-mail. E não dependa de anexos, porque, infelizmente, como a caixa postal aqui não é nossa, é aqui da Eldorado, nós, por uma questão de segurança, não abrimos anexos. Então, na realidade, tudo no corpo do e-mail e no assunto sempre colocar Plug Eldorado para que você não seja reconhecido como spam. Aí nessa hora deve ter algum ouvinte falando, puxa vida, mas como é que eu vou fazer para... Eu queria anexar aquelas 150 amostras de tela para tentar explanar a minha dúvida. Quer dizer, também se as dúvidas forem tão complicadas assim, né? Você pode até fazer uma coisa maluca. Entrar no site da Eldorado, ver qual é o endereço aqui do estúdio, imprimir tudo isso em papel, colocar no envelope e mandar pelo correio. Aí a gente volta. Aliás, viu, Pierluigi, me ocorreu agora uma coisa que eu acho que vale a pena, já que eu falei em amostra de tela, né? Para os nossos, claro, brincando, né? Um ouvinte hipotético que poderia mandar 150 amostras de tela. Mas muitas vezes a gente quer capturar a tela no estado que ela se encontra, para, sei lá, gerar uma imagem e depois, quem sabe, ilustrar um documento, algum trabalho com aquela imagem capturada a partir da tela. Como é que se faz isso, hein, Pierluigi, para capturar a tela? Assim, pelos métodos normais que o Windows normalmente oferece. É simples, tem um botão. Tem um botão. Um botão que se chama a tecla, né? A tecla Print Screen. Na hora que você aperta aquela tecla Print Screen, o que acontece? Toda a imagem que está naquele momento na tela é armazenada na forma BMP, ou seja, bitmapped, é armazenada naquela região da memória que a gente chama de clipboard. Em português seria como... Área de trabalho, área de transferência. Área de transferência. E depois é como se você tivesse dado um Ctrl+C na tela, apertando aquela tecla. Na tela. Depois você entra num software, pode ser até o próprio Word, mas melhor é um software gráfico, você dá o Ctrl+V e ele aparece a tela. O mais legal é o efeito sonoro que faz, é o blup, né? Agora, uma coisa, eu queria fosse exatamente isso, né? Porque eu acho que esse recurso muitos ouvintes devem conhecer. Só que também muitos ouvintes devem ficar frustrados com o fato de que o print screen é uma tecla que permite capturar a tela, e Shift Print Screen, se não me engano, captura a janela ativa. Se tiver várias janelas
abertas, aquela janela que estiver ativa, o Shift Print Ativa é aquela janela na qual você clicou o botão do mouse, só para ativá-la, vamos dizer assim. Aí ele captura só a janela. Mas às vezes a gente quer capturar só um pedacinho da tela. Por exemplo, você está navegando na internet, aí aparece uma figura, e aí você quer salvar aquela figura, e aí o cara já pensa, não, peraí, isso aí eu já conheço. Vou lá, clico com o botão direito do mouse, Save aparece, Image As. exatamente, aparece o menu de salvar imagem como, né? Só que eu fiz isso outro dia, e em vez de aparecer esse menu, salvar imagem como, apareceu ali mais um, menos um. Sabe o que aconteceu? A figura que eu queria capturar, ela estava dentro de um flash, de um programinha flash. Estava sendo executada como um flash. E aí você não consegue capturar a figura usando esse recurso do botão direito do mouse sobre a figura. Porque ao fazer isso, é acionado o quê? O menu do flash, não da figura, do próprio navegador. Então, nesse caso, o jeito é capturar a figura através da captura de tela, ou então, aí que está, né, o pulo do gato. Existe um softwarezinho grátis, de grátis, né, que se chama Screen Hunter. Caçador de tela. É bárbaro, é muito legal esse software. Você pode procurar, por exemplo, no Google, por Screen Hunter, tudo junto. Você vai achar pelo menos uma meia dúzia de locais, tipo Baixa Aqui, Super Downloads, a partir dos quais você pode baixar o arquivo de instalação do Screen Hunter. E uma vez instalado, ele fica residente em memória, né? Ele é leve, né, provavelmente. Exatamente, e ele é acionado, normalmente, você pode até mudar isso, mas como default, ele é acionado pela tecla F6. E o legal é que aí, depois que você acionou F6, aparece um cursor esquisito lá na tela, e você arrasta esse cursor, definindo a área retangular que você quer capturar. Para de gesticular que você está na rádio. Mas você está entendendo. Ele é italiano, então ele é italiano e fica me traduzindo aqui, tá certo? Então essa é a dica que eu queria aproveitar, já que eu falei. Screen Hunter é muito legal esse softwarezinho. Agora, a minha grande frustração, eu gostaria que alguém me achasse esse software, já que estamos com milhares de ouvintes e todo mundo vai fuçando. Quando aperto o print screen, aparece a tela, mas não aparece o cursor. Mas o Screen Hunter... Aparece o cursor? Exatamente. Ele captura com o cursor e tudo. Já sou um homem feliz. Ele captura com o cursor. Se você deixar o mouse... E o Arruda também que você faz material didático, quando você quer mostrar uma sequência de ações a serem feitas, você quer mostrar para o sujeito também onde estava o cursor no momento que você fez. O Screen Hunter, você põe o cursor onde você quer, aí você aperta F6 e ele congela a tela, incluindo o cursor. Aí ele gera um outro cursor, que é o cursor que vai servir para fazer a seleção. Mas aquele cursor original do Windows, vamos dizer assim, o cursor do mouse está lá, está congelado. E ele captura o cursor junto. Pronto, eu já sou um homem feliz. Agora nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Rodrigues. Ele dá, inclusive, todas as características do computador dele, que me parece um bom computador, assim, Pentium, Dual Core, tá? Bom, não, Dual Core não, ele tem o Core Duo, ele quer o Dual Core. Essas coisas, sabe? Bom, mas deixa pra lá. Tudo bem, esses são detalhes técnicos que depois, em um momento oportuno, a gente pode até explicar. Ele quer saber o seguinte: eu gostaria de saber se a velocidade de acesso ao disco rígido e também a utilização de banda larga, mas bem larga mesmo. Bem larga, ele põe até em letras maiúsculas aqui, né? Bem larga mesmo. Depende do processador que eu estou usando ou não tem nada a ver? Depende. Né? Quer dizer, se você... eu diria, o acesso à banda larga nem tanto. Né? O acesso à banda larga depende muito mais do canal de comunicação. Exato. E do servidor que está lá do outro lado do que da velocidade do processador. Mas a gente não pode se esquecer que, na realidade, o computador é um conjunto de programas, né? Quer dizer, ele funciona através de um conjunto de programas e rotinas que ficam trabalhando, vamos dizer assim, numa espécie de espírito colaborativo. Né? Então, na hora que você pensa em acesso através de uma banda larga, eu imagino que você esteja pensando em acesso à internet. O acesso à internet, pura e simplesmente, quando você, por exemplo, vai fazer um download de um grande arquivo, ele não é afetado pelo processador.
processador mais rápido ou mais lento, não vai mudar muito isso. O que interessa nesse caso mesmo é a banda, se é larga ou não, né? Se é bem larga mesmo ou não. Ou seja, se Tá o certo? caminho de comunicação é vasto, É. né? Quantas Agora, pistas tem a rodovia? Mas, né? por exemplo, se você for acessar um site cheio de coisas de multimídia, e aí a montagem desse site, dessa página na tela do seu computador, não depende só da velocidade com que os dados chegam, mas da velocidade com que eles são processados no seu computador através do browser, né, através do programa de navegação, aí é óbvio que o processador vai influir. Vai te parecer muito mais rápido navegar na internet quando você tem um processador rápido do que quando você tem um processador lento. Especialmente com a nas mesma páginas banda, atualmente que estão muito Exato. carregadas. É a montagem da página que acaba se tornando mais rápida, né, no seu computador, depois que os dados referentes a ela já foram carregados. Quem tratou disso foi a banda. Se ela é larga, eles vêm rápido. Agora, a montagem das páginas vai depender do processador, do browser. Às vezes um browser é mais leve do que outro, né, e o browser mais leve consegue montar, mais leve em termos de consumir menos recursos da máquina. Aí ele consegue montar mais legal, mais rapidinho a página. Agora, e o acesso ao disco rígido? O acesso ao disco rígido... Depende muito também da mecânica do Exato. HD, né? Então veja, por que você acessa o disco rígido, normalmente? Para fazer leituras de dados que estão lá no disco rígido. Então a velocidade do tráfego desses dados, a rapidez com que eles trafegam, vai depender das características do disco rígido, né, do barramento, do tipo de disco, a quantas RPM ele gira, enfim, vai depender dessa velocidade de leitura do disco. Mas é claro que esses dados podem ser, por exemplo, referentes aos códigos que constituem um programa, né, que vai carregar o Word na memória. Então é claro também que se você tiver um processador mais rápido, o processamento desses dados sendo mais rápido, quer dizer, no fim, o conjunto da obra é o que importa. Né? Não é só isso ou só aquilo. E o processador, sem dúvida, faz parte do conjunto da obra. Como seria o barulho de um tecido rasgando? É uma coisa assim, mais ou menos. É o sobrenome do Paulo, que eu não consigo pronunciar. Que tem uma dúvida aqui. É o Paulo não, uma dúvida não, tem uma dica. É o Paulo Tecido Rasgando, então. É não, isso. É Paulo Cretchel. Cretchel. Assim. Não consigo pronunciar. O Paulo tem uma dica. Diz, olha, que bom que reencontrei vocês. Porque ele nos ouviu muito na outra emissora em que nós estávamos, né? Uhum. Parece que nós somos dois profissionais do rádio que vivem passando de uma emissora a outra. Pois é, né? Não, e faz tanto tempo também, né? Parece que a gente é tão antigo nessa área também, né? Mas não, espera lá, faz Até uns que 10 sim. anos, hein? É por aí, ou Faz mais, uns hein? 10 anos ou que a mais. gente tenta... Eu me lembro Não, ter 13. tirado na frente de um microfone e ter tirado dúvida de DOS. 13 anos. Então, 13 anos. O programa nessa outra emissora que ele fala, eu lembro que estreou em 96. Calma, nesse momento eu lembrei de uma coisa. Poxa vida, aproveitem então, ouvintes, aproveitem esse momento. Aproveitem esse momento, porque naquele estúdio onde nós fomos entrevistados e que gerou o programa de informática, estava o professor Pierluigi, o professor Tarcísio, o professor Cesar e o professor Arruda. Eles E o lá. Alberto estava lá, estava lá. Nós fomos entrevistados sobre utilização do computador Foi um na monte escola, de professor ali, todos nós fomos falar. Estou lembrando. Tá lembrado? Estava a Arruda lá, e agora volta. Arruda, um monte de gente, é verdade. Bom, o Cretchel... Só que só os artistas foram contratados. O Cretchel, ele tem uma dica aqui muito interessante. Ele diz o seguinte, ele criou uma série de videoaulas, tutoriais, dicas, numa linguagem acessível e didática. Por quê? Ele é um professor universitário que é entusiasta do tal software livre. Oh, que maravilha. Então ele criou esse site justamente para... É um videoblog. Um videoblog. Que ele está publicando. Posso dizer o endereço? Pode. Então, olha, todos vocês já devem ter percebido como é que se escreve Cretchel. Tem cretchel.com.br. Deixa eu explicar para os ouvintes. É com H só, viu, turma? É um H só mesmo. Então vamos lá, vamos soletrar, é claro. É K-R-E-T de tango. Agora é um C isso aí, né, Pierluigi? É um C. É um C. Porque aqui na minha cópia tá meio borradinho assim, mas é um C. Então depois do T de tango é um C, H-E-U. Então K-R-E-T de tango, C-H-E-U.com.br.
Só isso. Não tem o www Não tem o www na frente. Então, se você acessar esse endereço, você vai acessar o videoblog do Creteu, e lá você deverá encontrar videoaulas, tutoriais, dicas, tudo em linguagem acessível, didática, e imagino, voltadas aí para o uso do software livre, né? Você agradece, a gente é que agradece a sua colaboração, viu, Paulo? Agora, tem aqui uma dúvida, eu estava lendo a dúvida, falei, mas por que essa pessoa tem essa dúvida tão estranha, né? A dúvida era a seguinte, a dúvida começa assim, a sua caixa de correio excedeu a um ou mais limites do tamanho definidos pelo seu administrador. A dúvida começa assim. Eu falei, mas onde está a dúvida? Não é eu dúvida. descobri que Não é uma mensagem para nós. Para nós, a nossa ou caixa seja, de nós correio. estamos recebendo e-mails demais. Aliás, até por isso, né, gente, nós apagamos. Mas, por favor, a gente insiste quando vocês mandarem um e-mail aqui para o info@redeeldorado.com.br. Não se esqueça, insistimos mais uma vez, de no campo assunto escrever o nome do programa, Plug Eldorado. Por quê? Porque a quantidade de spam que a gente recebe é absurda, né? Então a gente, por exemplo, recebe mensagens delicadas desse tipo, né? Olha, eu vou dar uma ideia. Tenta imaginar uma tela de webmail inteirinha cheia de e-mail, de títulos de e-mail. Imaginou? Deve ter o quê? Uns 20, 25, 30 talvez. Pois bem, numa tela cheia, normalmente encontro 2 ou 3 e-mails de ouvintes. O resto é tudo spam. É uma coisa maluca. É uma coisa maluca. Você viu essa dica aqui do Bergamini, ô Pierluigi? Não sei. Essa daqui, ó, ao lado dessa da caixa do correio que você certo, Não adianta apontar, Tarcísio. Não, mas eu estou apontando para ele aqui. Então, os ouvintes devem ter percebido. Na realidade, não é uma colaboração, assim, uma dica muito interessante, que eu estava até já para comentar há algum tempo, e veio a calhar, porque o Bergamini também percebeu. Não sei se os ouvintes sabem que a revista Veja tem 40 anos de idade, ela completou aí agora esses 40 anos, e ela colocou todas as edições, desde a de número 1, no ar, que podem ser digitalizadas, é claro, e que podem ser consultadas na íntegra. Então é uma coisa muito interessante. E dá trabalho digitalizar, viu? Nossa. Agora, precisa ter você sabe, você já ouviu falar na biblioteca do Mindlin? Sim, claro. Sabe, minha filha está digitalizando a biblioteca do Mindlin. Diz que é uma coisa de louco. Não acaba mais. Não acaba mais, diz que é uma loucura. Com um equipamento assim, sofisticadíssimo. E patrocinado pela USP, Unicamp, a USP está patrocinando isso. Que é muita coisa, né? Não só é muita coisa, como, vejam bem, agora atenção, digitalizar são 2 processos. Tem o processo que provavelmente a Veja usou, que é transformar as páginas em figuras. Então você lê uma figura. Sim. Mas tem um segundo processo, que transforma, usando um OCR sofisticadíssimo, transforma a página num texto. Tá, não é o caso aqui do Para localizar depois, para depois localizar, facilitar buscas, E essa digitalização que a Carla, que a minha filha está fazendo, é justamente com um equipamento muito sofisticado que faz esse tipo de atividade, né? Mas só para fazer um comentário, já que eu dei uma passeada por lá, é realmente bastante interessante você, por exemplo, e às vezes até para alguns emocionante, né? Você se dá assim, de cara com a edição número 1, que foi lançada em 11 de setembro, olha que coisa, né? A data, 11 de setembro de 1968. Está lá a primeira edição da Veja. E eles colocaram um software para você poder folhear as revistas bastante interessante. É um software bem interativo e que dá a sensação de você estar com a revista na mão e folheando propriamente, porque com o cursor do mouse você vira a página da revista. Então, então dá a sensação de você estar com a revista na tua frente, folheando. Faz aí, barulhinho, claro, inclusive, né? Faz até o barulhinho. O barulhinho que eu conheço faz barulhinho de folha. Faz o barulhinho de virar da virada da folha. E o detalhe, Pierluigi, é assim, claro, você vai virando, a hora que você localizou o que você queria ver, aí você, claro, pode dar o zoom, trazer aquela página mais para frente para você conseguir ler, inclusive, né? Quer dizer, de uma forma muito, muito bem organizada. Bom, dá o endereço, o pessoal já está curioso aí. É o veja.abril.com.br/acervo digital. Eu ia dizer /Bergamini, mas não, é Bergamini é o nome do nosso ouvinte que mandou a dica. Veja.abril.com.br
/acervo digital. Maravilha. Eu vou visitar esse site porque tem coisas interessantes. Agora, tomara que eles faz digitalizem também, tomara que eles digitalizem também aquela revista da Fundação Vitor Tivita chamada Nova Escola. Porque uma vez eu escrevi um artigo nessa revista que eu estou procurando que nem um desesperado. Se eles digitalizarem, você vai achar o seu artigo. Finalmente. Porque eles lá, eu pedi para eles, por favor, eles não conseguem achar. Não conseguem, Não conseguem. Então vamos ver se quem sabe digitalizando eles conseguem. Eu só queria fazer uma pergunta. Mas tem uma dúvida aqui, ó. Espera, depois a gente vai responder, tá? Arruda, onde você estava em setembro de 1968? Segundo semestre de 1968. Eu sei, você não, mas eu sei. Isso é teste de memória do Arruda, pro Arruda? Você estava começando no ângulo. Ah, sim, isso estava. Você estava começando. Porque eu comecei em 69, no ano seguinte. Eu lembro da sua entrada triunfal no ângulo, no meio de 69, né? 69. E foi muito engraçado que naquela época, tanto eu quanto o Arruda já lidávamos com computadores. Era um computador, atenção ouvintes, que tinha mais ou menos meio metro de altura, uns 2,5 metros de largura, e uns 4 centímetros de espessura. Por favor, visualize. Uns 2,5 metros de largura, meio metro de altura e uns 4 centímetros de espessura. E a gente dava aula disso. Esse era o portátil, né? Era o computador portátil. A régua de cálculo. Era uma régua de cálculo gigantesca. Comecei minha carreira dando aula de régua de cálculo. Que era o computador da época. Que era o computador da época que eu tenho guardado até hoje. Está lá, né? Ainda. Está lá ainda. Tem outra, sabe aonde dessas daí? Na fundação lá em uma escola no interior de São Paulo. Daqui a pouco eu lembro o nome. Eu estou tentando roubar, chegar lá na calada da noite e roubar. Isso aí com uma pequena régua de cálculo embaixo do braço. Tá certo. A dúvida do senhor Q. O senhor Q, para quem não sabe. É outra dúvida. É o presidente do clube do Arquivo X, ou alguma coisa desse tipo. Não. Mas é alguma coisa misteriosa. Não, Mr. Q. Aquele personagem do seriado lá da Star Trek. Isso, mas só Mr. Q. Bom, o Mr. Q tem uma dúvida. Diz, onde no Google posso armazenar meus arquivos? No Google. No Google, exatamente. Deixa eu explicar. Existem duas coisas distintas aqui. No Google, você pode criar arquivos de texto, criar arquivos tipo planilha ou coisas desse tipo, e até compartilhá-los. Por exemplo, Tarcísio e eu preparamos esse material em comum. Qualquer um dos dois pode escrever ou pode apagar desse arquivo que está lá nas nuvens, está lá no Google, que é o Google Docs. Exato. Certo, isso é uma coisa. A outra coisa é, se você tem uma conta de e-mail no Google, você pode tranquilamente mandar e-mail para si mesmo com anexo, com arquivo anexo. A gente acha que mas tem também aquele Google File. Então, o Google File, no fundo, é só uma forma interessante, assim, mais prática de fazer isso que você acabou de dizer. Ou seja, mandar um e-mail para você mesmo com o arquivo anexado. Tá? Porque o que faz o Google File? Ele cria no seu computador uma interface parecida com a do Windows Explorer. Tanto que ele abre uma pasta. Exatamente. No teu Windows Explorer, abre uma pasta lá chamada Google. Então, no Windows Explorer, no Internet Explorer, enfim, ele começa a tratar o Google, quer dizer, aquele espaço que você tem disponível no Google, como se fosse mais um drive do seu computador, como se fosse mais um segundo disco rígido. Tá? Só que, obviamente, não está no teu computador, ele está remoto, nas nuvens, lá no Google. E a hora que você copia um arquivo, por exemplo, para esse disco rígido virtual, que fica acessível, claro, toda vez que você estiver conectado à internet. Sim, tem que ter a conexão ativa à internet. Né? Então, o que vai acontecer? Eu já fiz isso, né? E achei interessante, mas não achei grande vantagem. Porque a hora que você passa um arquivo para lá, depois que você fechou aí esse aplicativo, aí você entra na sua conta de e-mail do Google, aí tem um e-mail que foi gerado automaticamente com aquele arquivo que você colocou ali em anexo. Ou seja, é só uma forma diferente de gerar um e-mail para você mesmo com anexo. É uma interface diferente para o usuário. Agora, se você quiser realmente... Mas, desculpe, professor Tarcísio, mas facilita a localização, usar esse processo? Facilita. Não, facilita porque você... Eu estou perguntando porque eu faço muito isso e gasto mais tempo procurando depois do que... Então, mas é terrível. Para alguns facilita, porque a pessoa acaba enxergando, né, os arquivos que ela tem no seu e-mail do Google,
né, que ela transferiu lá para o e-mail do Google, de uma forma relativamente organizada, ali, quer dizer, estão todos os arquivos, ela não precisa ficar procurando na caixa postal onde é que estão os anexos que ela andou colocando. Ela procura no Windows Explorer. Agora, eu particularmente acho, viu, Pierluigi, que para esse propósito é melhor você usar esses serviços de armazenamento gratuito que já existem na internet, do tipo YouSendIt, aquele SendSpace e vários outros que tem por aí. Esses criam uma área para você lá que funciona como se fosse realmente um segundo disco rígido e mais, eles permitem vocês colocarem arquivos de alguns giga, coisa que no Google existe aí uma certa limitação, né? Quer dizer, que é o problema da limitação do tamanho do anexo. Com certeza absoluta. Bom, vamos fazer agora o intervalinho, Pierluigi, daqui a pouco a gente volta conversando aí sim, com mais calma com a Arruda. A gente vai fazer o Arruda falar um pouquinho aqui também no segundo bloco do programa. Então, e claro, vamos tirar outras dúvidas, que a gente está aqui certeza. Atolado de dúvidas, né, Pierluigi? Então, segura um pouquinho, a gente já volta para o segundo bloco do programa. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Há um site imperdível para aqueles que têm uma curiosidade científica, como é o caso do nosso ouvinte Marcelo. Trata-se do Como as Coisas Funcionam, que em inglês é How Stuff Works. Esse site é tão fascinante que já virou até um programa de TV e vai ao ar pela Discovery Channel. Lá é possível descobrir-se de tudo um pouco, desde como funciona o Blu-ray, até saber quais são as palavras que os cachorros entendem. Satisfaça também sua curiosidade a respeito do funcionamento das coisas e pesquise por categoria: ambiente, carros, informática, crianças, entretenimento, esportes e muito mais. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 976. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Para arquitetos, decoradores, designers, um excelente e leve software para produzir com muita facilidade plantas e projetos em 3D. Esse software é tão fácil que o ouvinte Gilman nos enviou essa dica aconselhando o download gratuito por 30 dias, com direito a suporte telefônico nesse período. Para os curiosos que querem brincar de arquiteto, planejando uma reforma ou até uma construção, é uma excelente opção. Para baixar o arquivo referente à instalação desse software, acesse www.ciadosoftware.com.br/download.asp, f = 1253. Achou meio complicado esse endereço? Então anote outro aí, www.intermatica.org. Lá chegando, clique no botão Infodrops e procure pelo Infodrop número 410. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa de número 280, esse Plug Eldorado, que hoje conta aqui com a participação especial do professor Arruda, né, que agora vai participar um pouco mais aqui do nosso papo. Antes de entrevistar o Arruda, eu queria ler duas dúvidas aqui muito rápidas. Esteja à vontade, Pierluigi. Porque uma delas é uma dúvida muito recorrente da Elaine, mas muita gente tem essa dúvida. Diz, ouvindo vocês falaram que para limpar alguns vírus, ou para limpar totalmente de vírus o computador, poderíamos passar o antivírus também no modo segurança. Veja bem, rapidamente, Elaine, o problema é o seguinte, tem alguns vírus que ocupam o teu computador, se escondem lá no HD e geram uma espécie de filhote, de vírus filhote, que fica residente em memória. E o Windows não permite apagar nada que esteja residente em memória. Então, o antivírus detecta, diz, olha, tem um vírus, mas não posso apagar.
porque justamente o Windows, o sistema operacional não permite. Então, qual é o truque? É você entrar no modo segurança, e já o Tarcísio vai explicar como se entra no modo segurança. Você entra no modo segurança, nesse momento o computador carrega na memória apenas o mínimo indispensável, mas assim, ele tem QI de beterraba em coma naquele momento, não faz nada a não ser mostrar uma tela e permitir você acessar arquivos. Quando você está no modo segurança, aí você passa o antivírus. Obviamente aquele vírus que está no HD não conseguiu instalar o filhote na memória, aí finalmente consegue ser eliminado. Aí você está tranquila. Como é que entra no modo segurança? Pois é, hoje em dia está cada vez mais difícil descobrir o momento de entrar no modo segurança, porque antigamente quando você ligava o computador e o Windows começava a ser carregado, aparecia, antes do Windows propriamente entrar, uma tela no formato texto do próprio Windows, avisando, olha, o Windows está sendo inicializado e tal, e nessa tela em texto ainda, naquela tela preta com caracteres em branco, aparecia ali um recado para apertar, agora nem lembro qual era a combinação de teclas, era Ctrl, acho que era Ctrl, não era? Ou era Delete? Não, Delete é para entrar no BIOS. No BIOS. Eu não lembro, ou era F8, exatamente. Não, é que agora eu estou confundindo os canais, mas na realidade é o seguinte, se você ligar o computador e mantiver pressionada a tecla Ctrl enquanto você liga, ele já entra automaticamente no modo de segurança. Mas não em todas as versões. Mas não em todas as versões. Então o mais garantido é ligar o computador e assim que ele sai daquela tela de texto, ou ainda durante ela, fica apertando. Assim, existe um momento. Agora, como esse momento não se sabe qual que é, você fica lá tic, apertando F8. De uma hora ele entra no modo de segurança. Uma hora ele entra no modo de segurança. Na realidade ele não entra no modo de segurança. A tecla F8, ela interrompe o processo de inicialização normal do Windows e te traz uma tela de texto com um menu onde você pode escolher se você quer iniciar normalmente ou de outras formas, em modo de segurança com acesso a CD-ROM, em modo de segurança sem acesso a CD-ROM, em modo de segurança com rede, sem rede. Então, aí você escolhe. Normalmente a opção 3, né? Que corresponde ao modo de segurança comum. E cuidado assim. Que na hora que entra aparece uma tela grande contando um monte de história onde está escrito embaixo OK. Pressione OK, aí você entra no modo de segurança e você começa a gerenciar. Ele avisa exatamente que o Windows... a tua área de trabalho vai ficar totalmente desfigurada, né? Sim, as cores ficam horrorosas. E esse texto que o Pedro está dizendo é só um aviso de que o Windows está iniciando em modo de segurança, se é verdade que você quer isso mesmo, tal, como se fosse uma grande ameaça a fazer isso. A segunda dúvida que eu queria ler é da Ana Carolina Schiavone. Deve ser italiana, porque escreveu Ana com 2 N, mas tudo bem. Ana Carolina Schiavone diz: qual é o tamanho do arquivo produzido por uma câmera digital de 6 megapixels? Boa pergunta essa. Bom, então nós passamos a dúvida para o Thales, lá da Full Frame. O que ele te respondeu, Tarcísio? Então o Thales, nem eu sabia, viu, Pierluigi? Na realidade, eu fiquei curioso. Sim, ainda bem que existe o Thales. Ainda bem que o Thales interviu aí, mas eu fiquei curioso, fui procurar no manual da minha câmera digital, e mais ou menos tinha feito uma conta, porque pelo cartãozinho de memória que ela usa, daqueles tipo SanDisk, no caso da minha câmera ele tem 1 GB, eu fiz a conta mais ou menos com a resolução máxima dela, quantas fotos cabiam no cartãozinho, e aí eu tirei por alto quantos megabytes cada foto estava ocupando lá do cartãozinho de memória. Mas o Thales, é claro, foi bem preciso. Ele falou, olha, o tamanho do arquivo, de um modo geral, quer dizer, não é para o meu caso, é para qualquer caso, é de aproximadamente 3 vezes a resolução da câmera. Assim, se a resolução é de 6 megapixels, por exemplo, como é o caso aqui da Ana Carolina, da câmera dela, o arquivo será de 3 vezes 6, ou seja, 18 megabytes, quando aberto em JPEG, né, o JPG, ou TIFF. Se o arquivo está fechado, isto é, na memória ou no desktop, o tamanho do arquivo em JPEG depende da cena fotografada. Quanto mais cores presentes na cena, maior é o tamanho do arquivo. Assim, que o JPEG, né, é aquele formato compactado, e o algoritmo de compactação depende exatamente de quantas cores. O resultado dessa compactação vai depender do grau de complexidade da imagem. Se você pega uma imagem qualquer, um desenho em preto e branco, em
e manda transferir para JPEG, reduz assim brutalmente, né? Porque ou é preto ou é branco. Ou é preto ou é branco, e também a complexidade da imagem acho que influi aí, né? Mas de qualquer forma, está respondida a dúvida aí. O professor Thales, né, é também um colega nosso aqui que tem a escola Full Frame, se você quiser conhecer melhor lá a escola dele. Aliás, eu fiquei indignado esses dias, viu, Pierluigi? Por quê? Indignado. Há vários cursos que são dados ali na Full Frame, né? E esses cursos incluem, principalmente, o curso de fotografia digital. E tem saído nas bancas de jornal, agora, um tal de curso de fotografia digital. Normalmente é um fascículo e um DVD. E o motivo da minha indignação não foi com o Thales, pelo contrário, né? O que ele oferece lá é excelente, mas foi com esse curso. Eu, por curiosidade, peguei o primeiro, custava R$ 9,90. Mas veio lá escrito, preço promocional de lançamento. A gente já sabe que muitos... Normalmente é metade, né? Muitos sacanas, né? Exatamente, muitos sacanas, para lançar uma coleção, eles lançam um preço irrisório, que é o primeiro. É aquela história, você dá o doce para a pessoa e de graça, depois cobra muito caro para que se ela quiser repetir, tá certo? É o que eles fazem. O crack é a mesma coisa. O crack é a mesma coisa. Técnica de passar droga, né? É a mesma coisa. Então, eles estavam a R$ 9,90, falei, bom, já esperava que viesse o dobro. Veio um pouquinho mais que o dobro, veio a R$ 20. Sim, mas tudo bem. Tudo bem, praticamente o dobro. Isso no segundo volume. No terceiro, R$ 34. Eu falei, tá louco, vou parar aqui, porque daqui a pouco eu estou pagando R$ 1.000 pelo último fascículo. É coisa de bandido isso, na minha opinião, sabe? Quer dizer, isso é, no mínimo, um assinte à inteligência do consumidor. Tá certo? Quer dizer, é uma afronta à inteligência do consumidor. Então isso precisa ser revisto. Agora, se você não quiser ser afrontado na sua inteligência, você entra em www.fullframe.com.br e você fica sabendo de todos os cursos que você encontra lá. E esse Full Frame, soletrando, é F de Fox, U, L, L, F de Fox, R, A, M de Mike, E. Aí, com uma vantagem. Se você fizer esse curso lá na Full Frame, você sai certificado, ou seja, até habilitado para trabalhar no mercado profissional. Com certeza absoluta. Agora, por falar em certificado, por falar em diploma, o Arruda trabalha numa escola que não dá diploma. Não damos canudo, exatamente. Não dá canudo, exatamente. Não só não dá o cano, não dá cano, mas não dá canudo. Que é um cursinho. Quantos alunos tem lá? Tem 3 unidades do ângulo aqui em São Paulo, você trabalha na matriz, digamos assim, na Tamandaré. Quantos alunos circulam lá por dia, mais ou menos? Pouco mais de 4.000 alunos. 4.000 alunos, quer dizer, é um volume de pessoas considerável. A grande dúvida, já que esse é um programa de informática, é: a informática está ajudando, está atrapalhando? Como era antes, como é depois? O que você está sentindo a respeito disso? Eu acho que todo gestor de escola, quando vai pensar num projeto qualquer, incluindo ou não informática, deve pensar em primeiro lugar no aluno. Parece uma coisa simples, mas a pessoa lembra da contabilidade, lembra da contas a pagar, lembra de não sei o quê, e não lembra da finalidade social daquele empreendimento, que é ensinar que é o aluno. Que ele é o cliente, ele é a vítima, ele é tudo. Só com um exemplo que parece bem simples. Resolvemos instalar catraca para controle de entrada. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, o que o aluno ganha com isso? Se não é para ganhar nada, não vamos pôr. Então a vantagem é segurança. Bom, então se ele vai ficar mais seguro, porque a entrada é controlada. Houve um caso recente, inclusive no começo do ano, né, que chocou a cidade, não vamos nem lembrar, de uma falha de segurança numa instituição de ensino, com consequências terríveis. Então, se há interesse do aluno, vamos pensar nisso. Quais são as contraindicações? Estou pensando num caso bem simples, que é a catraca. Todo mundo passa pela catraca, usa o metrô, etc. Né? Existe uma coisa que ninguém se incomoda, que é aquele tempo para passar na catraca. Alguns segundos, 9 segundos, 10 segundos. Os fabricantes também enganam um pouco. Você vai ver que não é bem como eles falam, mas por aí, 10 segundos. Todo mundo está disposto a passar por esse inconveniente, mas não mais.
Então, a preocupação que eu tive nesse momento é, se a finalidade é o aluno, não pode ser uma barreira. Você imagina, a nossa aula começa às 7. O aluno chega às 5:07. Ele não tem direito a entrar? Sim. E lá existe uma diferença, ele quer assistir a aula. Ele não quer perder a primeira aula. Claro. Ele não quer Não perder quer 5 até minutos. arrumar um pretexto para poder perder a ele primeira não aula. quer. Não, pelo contrário. Então, não pode haver barreiras. O fabricante lá calculou que com 6 ou 7 catracas daria vazão. Então, é isso que eu penso no gestor de uma escola. Pense no aluno. Será que é assim mesmo? Então, me deu o trabalho de filmar a entrada. De uma maneira... filmei em 2 dias até, só. E contar o fluxo de alunos que entram. Uhum. Você vai vendo coisas... até os porteiros sabiam disso. Talvez se eu perguntasse para eles, responderiam, não precisava nem fazer nada disso. Uma coisa interessante, como nós temos a proximidade do metrô, eles chegam em levas. São as levas do metrô. Ah, entendi. Entendi. Vagão 3, Vagão vagão 4. Chega em Exatamente, blocos, chega em Chega em blocos. lotes. Chega em lotes. Só que esses lotes vão se aproximando, vão chegando cada vez lotes maiores e mais lotes por minuto, à medida que vai chegando a 7. Então, eu me dei o trabalho de dimensionar o número de catracas pelo pico. Pelo horário de pico, claro. Pelo horário de pico. Ah, mas depois o resto do tempo fica ocioso. Fica brincando de virar catraca, faz o que Mas a quiser. catraca Agora, é não feita para pode. isso, né? Ficar ociosa Você não pode também. criar um empecilho. Realmente acabamos ficando com 10 catracas, né? Enquanto tinham aconselhado 6. 6 ou 7, eles acham... Eles sempre ficam tentando empurrar um pouco mais, mas tem medo também de o cliente fugir. Então eles fixaram entre 6 e 7. 10 era o número. E não tem... E elas estão dando vazão. Não dando vazão. Mas pense sempre nisso, né? Qualquer que seja o aplicativo que você vai dar para a informática, pense no aluno. Agora, Você não por falar em informática, especificamente nesse caso das catracas, a gente sabe que a informática, né? A gente lida com isso há tanto tempo, né, Pierluigi? Sim. Ela está cheia de bugs, né? Sempre tem algum probleminha que pode gerar um mau funcionamento, e aí, por exemplo, no caso das catracas, o aluno, por algum motivo, desmagnetizou o cartãozinho, a carteirinha dele, aí travou a catraca. Casos desse tipo têm acontecido e como é que se lida? Desmagnetizar não, né? Que é código de barra. É código de barras. Tá. Código de barras. Mas, eu sei disso problemas... porque eu tenho um crachá honorário. Eu não sou funcionário do ângulo, mas tenho um crachá honorário do ângulo. Crachá honorário. O código de barras é mais seguro nisso, né? É mais seguro com... Mas, Tarcísio, o que nós temos que pensar é que o problema é um pouquinho maior do que isso que você falou, porque tem a questão da informática, tem a questão mecânica da catraca, e tem a questão da interface, de uma placa eletrônica que faz a interface entre o sistema de informática e o leitor, né? Exatamente, e o leitor. Então, uma das dificuldades é que um põe a culpa no outro. Claro. Quem que tem que ganhar sempre a briga? O aluno. Então, o aluno, não, eu paguei, não estou dívida, não, eu quero entrar. Dá um cartão, nós chamamos lá de help. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o aluno entrar. Depois a gente discute se é o código de barras, se é, sei lá, a razão que for. Mas não importa. A primeira regra, põe o aluno para dentro da sala. É a solução inteligente. Dá priorizar o aluno, priorizar... O cérebro humano é mais inteligente que qualquer computador. Não, então usa o cérebro. Quando o computador falha. Né? Era isso que eu ia falar, Pira. O ser humano que está ali. E é nesse ponto, pessoa que está ali ponto que eu queria chegar. Quer dizer, que as empresas que dependam, né, para seus procedimentos normais de sistemas informatizados, que priorizem os clientes e nunca venham com aquelas coisas, olha, foi culpa do sistema. O sistema é o sistema, olha, é sempre o sistema o culpado. Se alguém cometer, né, a imprudência de batizar o filho de sistema, esse cara vai apanhar tanto na vida, vai levar tanta surra. Mas você já percebeu que culpam o tal do sistema? Quer dizer, qualquer coisa que der errado é o sistema está fora. Né? Então tem que resolver, não pode fazer assim. Agora, né? Então faça você, né? Faça você. Esse controle de entrada informatizado, ele permite evitar, por exemplo, aquele controle se o aluno é inadimplente ou não, ver o carimbinho na carteirinha, coisas desse tipo.
permite identificar o fato do aluno ser cadastrado, digamos assim, dentro do sistema, permite até levantar uma espécie de ficha do aluno, né? Porque eu me lembro, bem no começo, você começou em 68, eu comecei em 69, tinha um computador no ângulo, ali daquela régua de cálculo que eu descrevi, que eu achava fantástico, que era uma japonesa, que tinha uma memória fotográfica. A Lúcia. A Lúcia. A Lúcia era uma coisa fantástica. Se ela estiver nos ouvindo, uma homenagem à Lúcia. Uma homenagem, era uma coisa assim. Porque, por exemplo, as salas de aula lá tem 200 alunos. Se tem um aluno que causa problema, muitas vezes tentar resolver o problema durante a aula, o cara não para quieto, o cara perturba os outros, tá? Tira tanto tempo de aula que a gente está prejudicando os 199 indivíduos. Então o que a gente fazia? A gente marcava bem o cara, enquanto os alunos estavam resolvendo o exercício, eu chamava a Lúcia. A Lúcia fala, é aquele. Falava, Lúcia, tá vendo aquele cara lá no fundo de camisa amarela? Ela falou, tô. E ia embora. Quando terminava a aula, a Lúcia aparecia com a ficha da falta. Ela tinha uma memória fotográfica. Ou seja, a Lúcia era a precursora da câmera digital. É uma coisa assim, impressionante. Lembra disso? Claro, hoje, como funciona a parte de disciplina agora? Você tem a ficha do cara. A questão disciplinar é interessante. Falam tanto da geração passada, de hoje. Esse ano de 2009, com exceção de pequenos incidentes assim, tipo, o professor estava conversando e ele estava mexendo no celular, que é quase que um tique nervoso para algumas pessoas, o aluno mexendo. Fora essas pequenas coisas, que eu acho que foram 9 casos, ao longo de... já estamos no... 9 meses. 9 meses. Não, porque a aula começa em março, mas se fizer a conta, estamos na... 7 meses de... posso até semana 24. E com esse número de alunos e esse baixíssimo número de incidentes, então é um aluno já, digamos assim, mais maduro, não do ponto de vista, mas maduro como aluno. Então o número de incidentes é muito pequeno. Mesmo assim, nós temos o carômetro, né? Então, se há algum aluno perturbando, nós temos o recurso de olhar a cara, daí carômetro. Né? Daí carômetro, de olhar a cara. Na falta da luz, até um computador funciona. Tem um computador computador. Uhum. Né? Ou seja, o professor reconhece o aluno pela fisionomia e identifica, tá? Porque, obviamente, um professor que dá aula para várias salas com 200 alunos cada uma, não vai como um professor de colégio que lembra o nome de todo mundo. E não lida com o nome, né, Pierre? Não tem chamada lá. Né? Ele não sabe. Quando muito a gente sabe o apelido. Quem é? O Zé da Banheira, sei lá. Não sei. Olha, eu tive maestro. lá no... Maestro. Quem era o maestro? Virou ministro de Estado. Virou ministro, né? Os pecados que a gente comete, mas de qualquer forma, eu tive lá no ângulo 100.400 alunos, porque eu vou contando, eu tenho acumulativo. Eu nunca botei um aluno para fora de sala. Eu sou testemunha disso. Pierluigi passou a vida no ângulo sem pôr um aluno para fora da sala. Nunca. Eu bati em 2. Mas aí é bom, mas 100.400 é pouca coisa. E ainda tem a vantagem que, como eu tenho mais de 60 anos, o Estatuto do Idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Eu posso bater nos alunos que não me acontece nada. E se o caso for grave, viu, Arruda, você que está na minha faixa etária, tem uma vantagem. Eu descobri que aos 70 anos, faça você o que fizer, é prisão domiciliar, viu? Pode ser também, pode não ser a melhor coisa do mundo, uma prisão domiciliar, dependendo do domicílio de cada um. Mas, agora, me diz uma coisa, e se o sistema cai, o famoso sistema cai? Qual é o plano B? O plano B, como eu falei, sempre dá prioridade, no caso da catraca, ao acesso. Então a catraca é desligada. É liberada. É liberada. Essa semana... A catraca tem um sistema de que a cada entrada corresponde uma saída, né? É uma função bijetora, não tem como ele entrar 2 vezes aí. Mas começou a dar defeito, ela foi liberada. Você pode entrar e sair. Você pode, vamos dizer assim, sair 2 vezes e entrar só uma que ela liberava, justamente para não prejudicar o andamento da aula. Assim. Senão é uma coisa sem sentido, né? Agora, dentro da aplicação da informática, para nós, eu acho que a coisa mais importante é o boletim. É isso que eu ia mencionar. Eu lembro, eu estava nessa época lá, quando o boletim estava sendo desenvolvido, e justamente pensando na priorização do cliente, né, do aluno,
o boletim foi uma das grandes sacadas assim, pedagógicas, e graças apenas ao computador e à informatização é que ele pôde se tornar real, né? Aí é uma situação em que é só o computador, né? Exato. Que cada aluno... Qual é o diferencial do nosso boletim? Não importa a nota para o vestibulando. Exato. Vocês conhecem o ramo tão bem quanto eu e sabem que não adianta, 8 pode ser uma nota boa ou pode ser uma nota ruim. Quando querem uma nota boa? Se todos os demais candidatos tiraram menos do que 8, tiraram 7. Se todos tiraram mais do que 8, 8 não é uma nota boa. Horrível. Uhum. É uma nota horrível. Que, aliás, é uma coisa que o Ministério da Educação não entendeu até hoje, fazendo esse tal Enem, que exame é exame, concurso é concurso, vestibular não é exame, é concurso. Portanto, o que interessa não é a nota, então, o que interessa é a posição relativa. Você sabia que os aprovados no ITA, a nota média de física deles é 5? Acredito. Sim, a maior parte tira 3, quem tira 5 está dentro. Bom, se formos listar tudo que o MEC não sabe sobre educação, acho que precisaria uma enciclopédia britânica. O que você falou é importante. Voltando ao boletim. Então, o boletim é comparativo. Então, o aluno sabe não se ele foi bem ou mal, se ele foi melhor ou se ele foi pior. Quantos foram melhor do que ele? Então, que é o ranking, né? E isso subdividido, inclusive, por setor de matéria, né? Não só no total, que é o ranking, né? Como por matéria, mais do que às vezes uma matéria dada por 3 professores, a nota de cada um desses professores, nota relativa, né? Então, qual é o desempenho do aluno dele daquele setor, daquele setor. Que é a melhor maneira do sujeito saber quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Exatamente, né? Isso aí. O que interessa é isso. É para o aluno. Para o aluno ver e falar, puxa vida, eu fui bem ou fui mal, não importa. O que acontece é que eu estou fraco em literatura, eu preciso estudar mais com a massa. Eu posso até ser bom de literatura, mas não o suficiente. E isso, só para reforçar, né, o que a Ruda falou, eu posso até falar um pouquinho, porque eu estava nessa época lá, quando estava sendo desenvolvido, e já tinha sido desenvolvido o boletim. O boletim realmente ele só foi possível graças ao computador. Porque, na realidade, o que implica você pegar milhares de alunos que fizeram aquela prova e aí classificar esses alunos relativamente no total, por matéria e por setor dentro de cada matéria. O trabalho que isso dá, ou daria se fosse feito manualmente, tornaria realmente uma empreitada dessa impossível de ser realizada. Então, dada a quantidade de cálculos estatísticos, né, que é necessária para gerar esse produto chamado boletim, não há dúvida que ele só foi possível, factível, graças à informática, né? Graças ao computador. Não tem a menor dúvida, inclusive porque ele faz a prova num dia e recebe no dia seguinte o resultado. Inclusive a rapidez. A rapidez, senão você vai receber uma semana, 15 dias depois. Quanto mais instantâneo for o feedback, mais o efeito pedagógico funciona, né? Porque ele fala, puxa, como eu estava bem antigamente, já não estou mais. Agora, isso é como receber o saldo do banco com atraso, né? Esse é o ponto-chave. O Felipe Massa perdeu um campeonato de Fórmula 1 porque algum idiota da Ferrari resolveu substituir um pirulito mecânico por um pirulito informatizado que dá aquele pepino lá da mangueira. Ou seja, a informática tem que ser pensada, como a Ruda falou, é útil, nesse caso é indispensável, ótimo, então vamos pôr. Agora, falhou um pouquinho, o que faz? Põe o ser humano se sobrepondo à informática. Bom, gente, infelizmente a gente está quase esgotando aqui o nosso tempo, a gente agradece imensamente aqui a presença da Arruda. Nós gostaríamos de deixar claro que o Arruda veio aqui justamente para dar esse testemunho, né, de que quando um sistema ou uma empresa resolve informatizar, que a prioridade tem que ser o cliente, no caso de uma escola, o aluno. E jamais se tornar escravo de um sistema de informática, como muita gente equivocadamente faz por aí. Tá certo? Então, a gente agradece mais uma vez o Arruda. Eu que agradeço. E a vocês todos ouvintes que ficaram aqui plugados durante essa última 1 hora. E aproveitamos para convidar a todos para se plugarem no próximo programa. Obrigado a todos. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, Arruda. Até logo, Alexandre. Até logo, ouvintes. E até semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.